E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Bora falar sobre o papel de Richard Grant em Loki. Depois de ler muita coisa, estou mudando minha opinião e já tenho dúvidas se ele pode mesmo ser Mephisto. Então bora dissecar os quadrinhos mais uma vez pra gente falar dele. Aquele que permanece. Ou seria aquele que resta? Não sei. Bom, fica por aí porque eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Rapidão, se é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações que você não vai se arrepender. Então, bora! Nos quadrinhos, aquele que permanece aparece pela primeira vez em Thor número 245, lá em 1976, que no Brasil foi traduzido como Aquele que Resta, mas vamos usar a primeira versão por aqui. Mas para você entender onde eu quero chegar, temos que voltar 3 números antes em Thor 242. Nessa história, Zarko, o Homem do Amanhã, aparece pedindo ajuda para Thor porque o seu planeta estava condenado à morte. Ele havia construído um cubo temporal para uma jornada através do tempo, onde ele pôde ver um panorama dos maiores triunfos e tragédias da humanidade entre cidades reluzentes que poderiam ser chamadas de paradisíacas até ruínas devastadas pela guerra. Mas ele viajou tanto que ele parou só no século 50, onde ele havia encontrado o amanhã que ele tanto procurava. Ele havia se tornado rei e senhor absoluto do planeta Terra, mas foi logo depois disso que ele conheceu os Time Twisters, ou os distorcedores do tempo. E Thor, sem muito entender o que estava rolando, pede uma explicação de quem são esses caras. E ele diz: é difícil de explicar, então é mais fácil ilustrar para você. Estamos lidando com um conceito bem abstrato por aqui, então presta bem atenção. Imaginem a raça humana como uma régua, que se move através do tempo como uma linha reta em uma direção. Mas agora imagine os Time Twisters se movendo como uma espiral, surgindo na Terra somente nos pontos onde as duas linhas se cruzam. É isso que acontece e é isso que eles vão fazer no século 50 ao que eu pertenço. E aí eles se tornarão fortes demais para serem derrotados. Thor e sua equipe, que incluía Jane Foster, além de Zarko e o seu servo, partem para o cubo e eles avançam através dos séculos, chegando no século 50, o mundo de Zarko. E é aí que eles aparecem, os Time Twisters. Já na edição 244, Zarko explica para os poucos habitantes da Terra que eles estão sendo invadidos, mas em troca ele diz ao povo que se eles combaterem os distorcedores do tempo, ele ofereceria energia ilimitada a eles, já que energia é um recurso super escasso naquele século. O objetivo de Zarko era simples: vencer os 3 estranhos que caminhavam despreocupadamente pela cidade. Parecia simples, mas não era não. Eles dispararam raios pelas mãos, pelos olhos, prendendo os habitantes num looping de tempo. Homens fortes de repente ficaram enrugados, idosos ficaram jovens de novo e dentro de alguns momentos todos haviam desaparecido, transformados em poeira cósmica. Thor resolve agir através da Mjolnir pedindo a palavra aos Time Twisters. E eles dizem: desde a nossa concepção foi decretado que todas as perguntas deveriam ser respondidas, pois somente pelas respostas a busca pelo conhecimento seria saciada. Qual é o conhecimento que você busca? E Thor então pergunta: de onde vocês vieram? Para onde vão? Por que devastam planetas inteiros em seu caminho? Eles respondem dizendo que são peregrinos em uma viagem desde o final dos tempos para encontrar o início dos tempos. E completam: nossa busca nos conduziu através de 1000 mundos, mas não estamos ainda nem perto do nosso objetivo. E Thor pergunta se eles sabem que a passagem deles por esses mundos liberam energias que rasgam o próprio tecido do tempo, criando cataclismos cósmicos que reduzem a cinzas cada um deles. E depois de pedir para eles acabarem com tudo isso,
Um deles diz: seu pedido é compreensível, mas o que pede é completamente impossível. O que importa a destruição de meros 1000 mundos para nós, que nascemos no meio do caos? Nosso pai foi a derradeira nova, a morte do sol primordial. Nossa mãe foi o holocausto da destruição universal que se seguiu. Apesar da devastação que causamos, é nosso dever viajar até o início de tudo, pois apenas no início dos tempos poderemos realizar nossa tarefa designada. E depois dessa, só restava uma coisa para o Thor: partir para cima. Mas eles congelam o tempo e trazem para este mundo guerreiros do passado e do futuro para confrontar eles. E depois o verdadeiro fim do mundo começa, com os Time Twisters indo embora e ignorando completamente a destruição que causaram. A Terra de 50 séculos no futuro morre queimando em fogo cósmico. E já no número 245, o cubo temporal de Zarko retorna com ele e Servo, que ataca Thor porque ele não conseguiu deter os distorcedores. Depois de uma longa batalha, Jane Foster intervém e Thor dá a real. E se a gente avançar para o século 80 e tentar derrotar eles no futuro, mas Zarko tem uma ideia ainda melhor. E se ao invés de a gente ir para o século 80, a gente fosse até o final dos tempos e impedíssemos que os distorcedores do tempo viessem a existir? Essa ideia é bem melhor, e eles aceitam e partem logo em seguida. E chegando nesse futuro quase impossível de chegar, eles encontram a cidadela do fim dos tempos. Ao entrar, 3 guerreiros os atacam. Intrusos, vocês violaram o solo sagrado, saiam ou pereçam. E dava para ver que o único propósito desses 3 guerreiros era de proteger aqueles que repousam. Mas calma que você já vai entender. Nada poderia ficar vivo ali. Mas Thor destrói todos eles. E aí eles encontram uma câmara com 3 cápsulas. Estes eram aqueles que repousam. Estes eram os Time Twisters sendo incubados por ele, aquele que permanece. E ele diz: se você esmagar essas cápsulas, você condenará incontáveis gerações às fossas negras da ignorância. Privará um futuro ainda por nascer do inestimável conhecimento do passado. Você seria tão cruel? E Thor diz que ele não sabe do que está falando, mas aquele continua: eu sei de tudo o que necessito saber. Criança, eu sou aquele que permanece. Somente eu, de toda a minha raça, sobrei para preservar aqueles que devem sobreviver ao fim da eternidade. Sozinho, fui deixado para semear as sementes do destino. Mas Thor não queria nem saber desse falatório. Ele ataca e diz: mas se tuas amargas sementes derem frutos, inúmeros mundos perecerão. E claro, quando ele está falando em fruto, ele se refere aos Time Twisters. Mas aquele que permanece retira as forças de Thor e diz: o tempo nada mais é que um ciclo. Das cinzas do holocausto final, o universo irá começar novamente. Aqueles que repousam são o nosso presente para o futuro. 3 seres que são o conhecimento encarnado, que ensinarão aos seres do próximo ciclo a evitar os erros que nós cometemos. E nisso tudo, Jane Foster pergunta: mas esse é o problema, você não entende? O Armagedon é o final, ele não pode ser infringido. Os 3 que repousam sobreviverão ao cataclisma, mas de alguma forma eles serão distorcidos. Buscando o início dos tempos, eles voltarão através das eras e cada mundo que encontrarem eles irão destruir. E depois de aquele que permanece dizer que ela está falando coisas absurdas, ele pergunta: mas e todas as nossas esperanças, os nossos sonhos de uma utopia universal? Onde estão? E aí, Jenny completa dizendo que ele é um assassino de trilhões de seres só para concretizar esse sonho utópico. Então temos um paradoxo aqui, que é interrompido por um estrondo. E aquele que permanece diz: essa foi a primeira onda de erupção do Sol primordial. Elas ficarão piores à medida que prosseguem. Não havia outra alternativa a não ser Thor, Jane Foster e os outros partirem para o cubo, enquanto que aquele que permanece diz o seguinte: há coisas a serem feitas por aqui.
coisas que apenas eu posso fazer. Salvem-se enquanto podem e saibam que levam com você a gratidão de um velho por muito mais do que podem entender. Dentro do templo, as palavras de Jane Foster turbilham sua mente. As cápsulas que contêm os Time Twisters continuavam vivas, mas ele chora. Não era este o plano que ele havia concebido. Então, com sua mão velha e enrugada, ele encerra o sistema de suporte vital dos 3 Time Twisters, evitando a sua existência. Essa história acaba na HQ de Thor, mas aí a gente parte para o What If Volume 2, número 39, de 1992. Calma que a gente já tá chegando lá. Nesta HQ, o que aconteceria se o Vigia salvasse o multiverso? Bom, a história é bem legal, mas não é o nosso foco aqui. Nessa HQ, a gente fica sabendo que aquele que permanece substituiu os Time Twisters por versões mais perfeitas, os Time Keepers. Sim, eles mesmos. Os Guardiões do Tempo, os mesmos que vemos no trailer de Loki. Porém, essa realidade de What If criou 2 ramos divergentes da realidade. Em uma realidade, aquele que permanece abortou os Twisters e criou os Guardiões, criando o universo da Terra 794.282. No outro, ele não abortou os Twisters e, portanto, nunca criou os Guardiões. E essa é o universo da Terra 761.243. Eu sei, está enferrujado nos quadrinhos, e eu sei que é muito barra entender essas questões, mas enfim, agora você está entendendo a importância desse personagem? Então, agora a gente tá se perguntando, se ele for o personagem de Richard Grant, como ele será apresentado? E o principal, ele será um vilão mesmo? Se a gente levar os quadrinhos como referência, aquele que permanece pode ser tanto um vilão como um personagem do bem. Mas levando em consideração um detalhe do trailer, podemos estar diante de alguém não muito amistoso devido a um motivo. Estátuas. Estátuas são, na maioria das vezes, referências àqueles que se foram. Se vemos estátuas dos Guardiões do Tempo na TVA, pode significar uma coisa pra gente: eles não existem mais. Eles estão mortos, e nas HQs, pelas lágrimas dele ao saber que sua criação havia se tornado algo completamente fora de sua utopia, caso eles não existam mais na série de Loki, isso pode significar que ele pode ser o último grau de instância da TVA, trancado em uma das salas e observando todo o caos gerado por linhas do tempo, lembrando de uma cena que ele viveu no futuro. Tudo porque se em algum momento aparecer na série a Cidadela do Fim dos Tempos, nós poderemos ver a morte dos Guardiões do Tempo sendo assistida por ele nas mãos dele. Kang, que foi capaz de chegar até o fim do tempo e tornar os Guardiões em Time Twisters. Tá, eu já previa isso. Bora consertar todo esse Paranauê então. Kang pode ser o responsável pela morte dos Guardiões, até porque para criar sua dinastia, ter como inimigo aqueles que podem manipular a energia temporal e que são os Guardiões do Tempo, não seria um bom negócio. Claro, a gente pode ver isso na série não como uma ação, mas com um breve resumo narrado pelo próprio aquele que permanece, que por tudo isso deve ter um asco enorme com Loki, que usou uma das joias do infinito para distorcer muitas realidades e ainda foi no elevador dele fazer toda aquela zoeira que a gente viu no outro vídeo. Mas tudo devido a um fator. Para aquele que permanece, os Guardiões do Tempo têm um propósito bem nobre. Eles seriam um presente para o futuro, ensinando aqueles do próximo ciclo universal a como evitar os erros do passado. Sem eles vivos, isso pode significar que todo ser do universo faz parte de um completo imbecil coletivo, desrespeitando totalmente os ciclos naturais do tempo. Se isso é grave, bom, eu acho que é gravíssimo, né? E depois de ele ver Loki bagunçando toda essa linha temporal nos elevadores da TVA, as coisas podem ficar bem complicadas para ele.
Mas assim, apesar de tudo isso, a gente tá falando numa série que, no primeiro momento, claro, vai abordar o personagem de Loki. Então a gente tá discutindo aqui algumas coisas e consequências já no futuro da série. Pode parecer um pouco longe, eu sei, mas eu meio que posso ver toda essa ligação de Kang com a TVA já ali nesse futuro. E se Kang foi no futuro e reverteu os Guardiões em Time Twisters, a presença de Kang com esses três no futuro de Quantum Mania, só de pensar minha cabeça já explode. O Conquistador já está presente em pelo menos 2 eventos do MCU, mas eu acho que a gente ainda vai ver ele muito além disso, com suas ações podendo chegar no plot dessa família aqui. Calma, a gente vai conectar tudo isso em breve por aqui. Bom, é isso, meus caros, uma visão sobre um personagem pouco falado, mas totalmente enigmático para mim. Aquele que permanece pode ser o personagem de Richard Grant, e eu quero saber, o que você acha disso? Aí, só uma coisinha. Não é só desta maneira que teorizei que Kang pode aparecer na série, mas para isso a gente vai esperar um pouquinho mais e fazer toda essa conexão que eu falei ali atrás. Será que rola? Bom, eu acho que sim, porque lembre-se, ir a fundo no MCU desse jeito só tem uma maneira, assistindo a este canal aqui, porque você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. E eu fico por aqui. Um abraço, até mais.